Boa tarde a todos presentes. Sejam bem-vindos à reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que tratará nesta ocasião do tema compostagem. Queria agradecer a todo o cerimonial aqui da Câmara Municipal, toda a equipe da TV Câmara, todos os presentes. Hoje presente aqui o relator da comissão, o vereador Marcelo Garcia. Obrigado, vereador, pela presença. Vereadora Amélia Naomi. Vereadora, obrigado pela presença. Gostaria também aqui de ressaltar a presença dos senhores Lucas Lacaz Ruiz, Paulo Fortes Neto, agrônomo, e da senhora ambientalista Deise Soares Martins, bióloga. Registramos também a participação virtual do senhor Antônio Estorel e do senhor Júnior Gomes, engenheiro eletricista, que abrilhantarão nossa reunião. Eu queria agradecer a presença de todos. Acho que esse é um tema muito importante, porque nós tratamos do futuro. O meio ambiente é o futuro da população, o futuro dos próximos que aqui estarão um dia. E nas minhas considerações iniciais, vereadora, e a todos, eu queria deixar aqui já que eu fico muito honrado em estar como presidente de uma comissão tão importante para a nossa cidade, como é a do meio ambiente. Quero propor que juntos criemos uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes em São José dos Campos. Sabemos que nós, seres humanos, somos os grandes responsáveis pelas mudanças graves no meio ambiente, como a poluição e a perda da biodiversidade. E cabe a nós criarmos medidas que impeçam que nossos impactos atinjam de modo irreversível a Terra. No dia 5 próximo agora, de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E nós precisamos celebrar a importância da natureza para o bem-estar de toda a nossa sociedade. E eu, como presidente desta comissão, aqui na Câmara dos Vereadores de São José dos Campos, estarei sempre aberto a encontros, debates, novas discussões como esta, que com certeza ajudam a melhorar o meio ambiente. Lembrando que o trabalho em conjunto gera resultado, e proponho que aqui a gente venha unir forças em prol disso. Ok? Podem contar comigo. Nós estaremos aqui promovendo novas reuniões como esta, trazendo, se possível, opiniões de novos integrantes, que queiram estar participando, público também. E é isso. Muito obrigado, tá, vereadora? Queria agradecer também a senhora que propôs, que fizéssemos essa reunião, participássemos aqui desse momento muito importante. Eu vou passar a palavra agora ao vereador Marcelo Garcia, que é o relator dessa comissão. Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, aqueles que estão presentes aqui nessa sessão, o vereador Milton Vieira, que é o presidente dessa comissão tão importante, a vereadora Amélia Naomi, que está propondo aqui essa tarde esse debate tão interessante, como tema meio ambiente, e todos aqueles que estão online, aqueles que estão aqui conosco, pessoas importantes que vão estar aqui trazendo essa matéria importante, que é sobre compostagem, principalmente nessa época de pandemia, em que as pessoas estão mais nos seus lares, nas suas casas, a respeito do lixo, que com certeza, o volume é maior, e o tema meio ambiente, ele é fundamental nos dias de hoje, em zelarmos pela nossa terra, pelo nosso solo, por tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. E com certeza vai ser uma tarde bem produtiva aqui. Outros debates virão, outras oportunidades nós teremos, mas tenho certeza que vai ser uma tarde bem produtiva. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós temos 2 participantes online, já estão a postos já?
Ok, né? Então a gente vai ouvir agora o Júnior Gomes, engenheiro eletricista, 35 anos, fundador da CH4 Bio, que atua em Brasília coletando resíduos orgânicos e bares e restaurantes e condomínios residenciais. Júnior. Olá pessoal, boa tarde a todos. Júnior. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz com essa iniciativa de vocês de estar implementando um sistema de compostagem aí. Estou aqui para ajudar, para passar minha experiência, seja da melhor forma, seja o que for. Um abraço a todos. Ô Júnior, nós já queríamos falar com você sobre esse assunto, né? Com esse tema aqui, para a gente já dar andamento. A gente queria estar te ouvindo mais, como que é feito esse trabalho aí em Brasília, como que você tem encontrado meios, né, para poder fazer com que esse trabalho essa coleta ela venha a ser feita da melhor forma, ainda mais agora nesse momento de pandemia. Fica à vontade. Bom, aqui em Brasília a gente começou a trabalhar oficialmente com isso foi no final de 2018. Em 2019 foi o ano que realmente a gente começou um pouco mais firme nisso. Em 2020 veio a pandemia. Aqui em Brasília a gente tem um pouquinho de sorte porque aqui em Brasília tem um pessoal um pouco mais animado com isso. O pessoal procura um pouco mais esse tipo de serviço. Com isso, facilitou muito a nossa entrada no mercado, porque a demanda existe. Aqui em Brasília, tem em torno de 3 mil toneladas dia de resíduo orgânico. Isso é uma quantidade muito grande mesmo. Eu antes da pandemia, eu estava chegando às 2 toneladas dia. Os outros pátios de compostagem que tem aqui em Brasília estavam chegando na patamar de 4, 5, 6 toneladas dias de resíduo orgânico. A gente estava caminhando, mas aí veio a pandemia. E na pandemia, restaurantes e bares, como todo mundo já deve estar imaginando aí, caiu muito movimento. Aqui para a gente, no início, foi algo em torno de uns 70% mais ou menos de queda. Só que hoje já está um pouco melhor. Hoje está mais ou menos uns 50% do que era antes. Então já está um pouco melhor. Mas assim, é um trabalho que eu não vejo eu parando. Eu vou continuar fazendo esse serviço enquanto Deus quiser. E é um serviço muito gratificante, muito legal mesmo. E eu aconselho a todo mundo estar fazendo isso. A reciclagem de resíduos orgânicos ela é extremamente importante. Através dela, a gente tem uma facilidade maior para poder se reciclar as outras matérias. Porque o que acontece? Quando a gente vai jogar fora o nosso lixo, né? O que a gente faz? A gente pega o nosso resíduo orgânico e mistura com tudo, mistura com os plásticos, com embalagem, com papel e tudo mais. E isso inviabiliza demais o processo de reciclagem de todos os materiais ali envolvidos. E quando a gente separa a matéria orgânica, a fração orgânica de lá, a gente tem uma maior facilidade para poder reciclar as outras matérias, porque os outros materiais não vão estar contaminados com os resíduos orgânicos. Então, fica muito mais fácil para um centro de triagem separar aquela matéria e encaminhar para a reciclagem. Então, assim, na minha visão, começar com a compostagem, com a reciclagem dos resíduos orgânicos é muito importante devido a isso. A gente vai ter uma maior facilidade em estar reciclando as outras matérias. E com isso gera muito emprego mesmo. Só eu aqui, com o pátio de compostagem, que ainda é pequeno, a gente emprega eu mais 2 pessoas. E isso fora as outras pessoas que a gente contrata periodicamente, né, como a demanda caiu. Então, assim, gera muito emprego essa parte de reciclagem, tanto para catadores quanto para empresas que vão fazer a parte de reciclagem. Então, investir em reciclagem é um bem maior para a gente, né? Um bem maior para a nossa humanidade, como até vocês falaram aí, como as nossas atividades têm impactado muito, né? O nosso bem-estar e traz muito emprego. Muitas pessoas, muitos
cooperativas. Existem várias formas de, quanto mais a gente incentivar esse setor, mais a gente vai estar conseguindo tirar pessoas de mazelas, mais vai oferecer oportunidades de emprego para muita gente. É um setor que tem muito a crescer, pelas pesquisas, pelo que eu vejo por aí, um emprego do futuro vai ser a pessoa que recicla matéria, porque como a gente já deve imaginar, por ele já não está sendo uma coisa muito viável, já tá se mostrando mais ainda algo bem custoso, né, para nós seres humanos. E quanto mais a gente incentivar o setor de reciclagem, mais a gente vai estar mitigando essa parte, porque menos matéria para a gente extrair e menos matéria para a gente, na teoria, enterrar, né? Porque quando a gente vai jogar o lixo fora, né, não existe o fora. A gente vai ter que enterrar essa matéria, né? E, digamos assim, tem pessoas que querem incinerar, que também é um problema muito grande. Então, assim, quanto mais a gente recicla, menos a gente vai precisar de extrair e menos vai precisar de enterrar. E essa matéria ela vai continuar circulando. A parte de resíduo orgânico, a gente consegue recuperar ele em forma de adubo. E esse adubo ele vira alimento. Você pode reflorestar áreas, você pode usar para canteiros centrais de flores. Enfim, adubo é usado para inúmeras situações. Então, assim, na minha visão, vale a pena incentivar essa área e muito. É um setor que está apenas engateando aqui no Brasil e a gente pode estar na vanguarda disso, a gente pode estar realmente no começo, né, dessa caminhada. E não parar de caminhar. É difícil, é complicado, as pessoas, infelizmente, não têm o hábito de separar o seu lixo, mas isso é uma coisa que a gente vai vencendo com o tempo, a gente vai instruindo, vai ensinando, vai fazendo o que for para as pessoas se adaptar a esse novo método, né, esse novo hábito. Porque tudo a parte de reciclagem, não basta só ter as empresas de reciclagem, mas o ator principal é justamente o cidadão, a pessoa, o indivíduo em si, que ele que vai separar. Se não tiver ele separando, fica muito difícil fazer qualquer processo de reciclagem depois disso. Fica muito difícil mesmo, fica muito caro. Então, quanto mais a gente incentivar, mais educar as pessoas a fazer essa separação, mais toda a humanidade ganha com isso. Então, assim, na minha visão, a gente deve incentivar, deve educar muito as pessoas, dedicar um tempo, dedicar uma energia grande à parte de educação, que a parte de reciclagem, de empresas, de metodologias para isso vai se adaptando. É um caminho sem volta. Devemos sim incentivar isso, devemos continuar com força nisso. Ô Júnior, obrigado pela sua participação. É muito importante aí tudo que foi dito. Nada. Acho que vai somar bastante aqui para essa reunião inicial, né, vereadora? Nós temos aqui também online o senhor Antônio Estorel. Pelo currículo dele, ele vai poder contribuir muito aqui com esse tema. Ele é um grande conhecedor do meio ambiente, né? Consultor econômico, engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento econômico e várias outras formações aqui, foi coordenador de resíduos orgânicos da cidade de São Paulo, diretor técnico administrativo e financeiro do SEASA em Campinas. Então é um currículo muito amplo, uma pessoa que vai poder nos ajudar muito aqui e esclarecer alguns temas. Seu Antônio, fique à vontade, nós já estamos conectados com o senhor. Antes boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, Estorel, aí só para dizer que ele fez parte da Lei Nacional, né, de resíduo de compostagem. Então, muito obrigada pela participação, Estorel. Obrigado, vereadora Amélia. Então, eu gostaria de trazer uma contribuição para esta audiência, que o projeto que foi apresentado pela vereadora Amélia,
ele se inscreve num momento que várias câmaras municipais do Brasil estão preocupadas com esse assunto. Então, Florianópolis apresentou uma lei, aprovou uma lei sobre destinação dos resíduos orgânicos para compostagem, né? O próprio Distrito Federal aprovou, acho que, se não me engano, 2 leis que tratam do assunto, né? Enfim, o nível local ele tem competência complementar para legislar em matéria ambiental, né? Ele tem, aliás, complementar não, concorrente, né? A Câmara Municipal ela pode legislar para defender mais o meio ambiente do que a lei federal e a lei estadual já exige, né? E, na verdade, isso é um papel importante, porque a gente tem uma lei de resíduos há 10 anos que ela ainda não foi incorporada no dia a dia dos municípios. Isso acontece porque a lei levou 20 anos sendo discutida no Congresso. E isso foi um grande acordo, né, nacional. E esse acordo ele trouxe para a lei de resíduos os princípios da lei ambiental, né? Então, aqueles princípios de poluidor pagador, participação da comunidade atingida, né, da prevenção, né? Tudo isso organizou a lei de resíduos, né? Então, a lei de resíduos ela é filha da lei ambiental e no meio teve a lei de saneamento, que agora acabou sendo renovada no novo marco do saneamento. Então, esses princípios, eles são, ao mesmo tempo, da lei ambiental e eles estão aplicados no tema do resíduo, né? Então, um desses princípios, vocês conhecem aquele símbolo da reciclagem, né? Aquelas 3 setinhas dobradas, assim, na forma de um triângulo, né? Então, esse símbolo da reciclagem, ele nasceu do movimento ambientalista mundial, onde nos anos 70 se tinha um grito de guerra que era reduzir, reusar e reciclar. Os famosos 3 R's, né? Que deram origem a essas 3 setinhas, né? Então, o símbolo da reciclagem, na verdade, ele propunha uma hierarquia de ação. Primeiro reduzir, depois reutilizar o resíduo e depois ela incorporou isso no artigo 9, né, que estabeleceu a hierarquia de ações para o resíduo no Brasil. Então, essa hierarquia de ações na legislação, ela começa com não gerar. Então, a política mais prioritária em gestão de resíduos é aquela política que visa não gerar o resíduo. E a gente tem muito poucas ações nesse sentido, né? Depois que a gente esgotou as políticas de não gerar, então vai ser inevitável gerar resíduo, eu tenho que reduzir a geração de resíduos. Quer dizer, aquilo que eu posso gerar menos, eu tenho que aplicar. E depois que eu não gerei, já reduzi, daquilo que eu gerei, eu vou reutilizar o máximo que eu conseguir, vou reutilizar e reaproveitar, de forma que esse resíduo continue sendo útil, né? Só a quarta prioridade é a reciclagem. Você vê que assim, a reciclagem ela é definida na lei como a reciclagem, como você desmontar o material do que é feito os produtos, né? E usar esse material de novo no processo produtivo para fazer novos produtos. E quando a lei definiu reciclagem, como muito bem disse o Júnior aqui antes, a reciclagem é tanto física e química, ou seja, a reciclagem
técnica industrial, que nós conhecemos tranquilamente, mas ela é também reciclagem biológica, né? O que é a reciclagem biológica? É, por exemplo, a compostagem. A compostagem é um exemplo de reciclagem biológica. Eu vou pegar os nutrientes que estão presentes nos restos de alimentos e plantas e vou reprocessar eles, transformá-los de modo que eles voltem para a terra, voltem para o solo, restituam a fertilidade natural desse solo e, portanto, voltem a fazer parte de um processo produtivo que é sustentável e infinito, né? Todo camponês, né, eu sou agrônomo, conhece a lei do retorno, ou seja, uma terra que você vai usando e só tirando e não devolve nada, uma hora você não consegue mais tirar, né? Existe a lei do retorno. Então, a lei de resíduos, ela disse que a reciclagem biológica é o retorno dos nutrientes para o solo. E muita gente confundia a compostagem com o tratamento de resíduos orgânicos. Porque tinha uma confusão onde você tirava o resíduo reciclável do lixo indiferenciado, o que sobrava era rejeito misturado com resíduo orgânico. E você chamava isso de lixo orgânico. Então, muita gente ainda hoje confunde rejeito com lixo como orgânico. E, na verdade, toda a fração orgânica do lixo é reciclável pela compostagem. E aí, a lei brasileira, ela delegou para o CONAMA completar a lei ambiental. Então, a resolução 481 de 2017, quer dizer, nós estamos falando há pouco tempo, né? Quer dizer, são legislações recentes, ela estabeleceu as bases para a compostagem como um processo ambientalmente correto no Brasil, né? O que eu preciso observar ambientalmente para fazer compostagem? E ela definiu lá muita coisa que já está na lei de resíduos, mas não está de uma forma clara. Então, a hora que você lê a lei da resolução CONAMA 481, lá está escrito, a compostagem é a reciclagem dos resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos, eles, quando vão para a reciclagem, portanto, eles vão formar adubos que vão para o solo, eles não podem ser veículo de contaminantes, de poluentes. Então, eles preferencialmente têm que ser oriundos na segregação do orgânico na origem. Por isso que o Júnior falou aqui da separação do orgânico. Quando eu separo o orgânico na origem, ou seja, onde que é a origem do orgânico? É no baldinho da cozinha, né? Quando os alimentos são preparados, as sobras do preparo vão para um baldinho. É por isso, inclusive, que a experiência de Florianópolis, que começou com compostagem comunitária, chamou-se Revolução dos Baldinhos. Porque com um simples baldinho na pia, eu separo o resíduo orgânico na origem e tenho um produto que permite que eu faça um processo de compostagem muito seguro para ser feito na zona urbana da cidade, de forma descentralizada, e no final eu tenho um produto, um composto de alta qualidade agronômica, que pode, inclusive, ser certificado pelo Ministério da Agricultura. O que eu estou falando aqui parece ser utopia, mas no Brasil já está acontecendo em Brasília, né? Eu tive a oportunidade de dar um curso no Sebrae, né? Onde muitos restaurantes e empreendedores da compostagem participaram, né? E os restaurantes estavam organizados num instituto chamado Instituto Ecozinha, né? E esse instituto levou à frente a ideia de criar uma cadeia de valorização do resíduo orgânico produzido pelos restaurantes.
E os pátios, né, com os restaurantes produzindo menos, eles estão atendendo condomínios, eles estão atendendo supermercados, eles estão atendendo shoppings, ou seja, hotéis. Então, a cadeia do resíduo orgânico, ela não tem sentido mais a gente pagar caro para estragar o resíduo orgânico, levando ele para o aterro. Lá ele vai produzir gás de efeito estufa, ele vai produzir metano, ele vai produzir chorume tóxico. Então ele vai dar muito trabalho, muito impacto ambiental, especialmente a questão das emissões de carbono atmosférico, elas se tornaram críticas hoje. Então, hoje se diz que a compostagem é a melhor chave que nós temos para virar em poucos anos e reverter a mudança climática. Por quê? Quando ela vai para o aterro ou para o lixão, ela ajuda a produzir grande parte das emissões de carbono atmosférico. São Paulo, por exemplo, é mais de 17% que é produzido só pelo aterro, das emissões totais de São Paulo. Todos os veículos, todas as indústrias. Imaginem o que é isso. 17% é só o aterro, né? Então, quando você deixa de levar os orgânicos para o aterro, você já paralisa, quer dizer, você já para de emitir 17% das emissões de uma cidade como São Paulo. Só que quando você usa esse composto no solo, e ele vai gerar vida no solo, né? O composto não é só os nutrientes que estão lá dentro, ele é um probiótico, ele tem vida, então ele recupera a matéria orgânica e a vida do solo. Essa matéria orgânica que se instala no solo é carbono fixado, carbono atmosférico que foi sequestrado da atmosfera e se fixou no solo. E esse efeito de fixação do carbono, ele é muito forte e dura por muitos anos. E ele tem também, além de resolver o problema climático, ele guarda água. A chuva, quando ela encontra essa camada orgânica no solo, ela fica armazenada 4 vezes mais a massa de matéria orgânica em água. E essa água é liberada bem aos pouquinhos. Então, isso significa que a gente tem uma defesa contra as crises hídricas. No caso de São Paulo aqui, 2015, a gente quase entrou em colapso, né, por falta d'água. Porque a gente acompanhava todo dia lá o volume morto. Se você tem matéria orgânica no solo do entorno da cidade, durante a seca, as nascentes continuam funcionando, os córregos continuam funcionando, porque essa matéria seca foi um banco de água, essa matéria orgânica, foi um banco de água que você criou na época da chuva, e ela vai soltando devagarinho. Então, nós temos muitos benefícios de usar o resíduo orgânico para fazer compostagem, né? E esses benefícios hoje eles são não só indicados pela lei. A lei não está simplesmente dando uma sugestão para os executivos e governos estaduais, federais, municipais. Ela diz deve, né? A hierarquia de ações ela deve ser implantada, quer dizer, a reciclagem do resíduo orgânico, ela é uma hierarquia superior ao tratamento. E superior, a última ação da hierarquia é mandar para o aterro. Então, já está na lei, né? E aí a gente, mas como é que a gente faz isso? Então, tem uma série de experiências no Brasil inteiro acontecendo, que são experiências de botar isso na prática, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente começou com resíduo de feira e poda. Porque a feira produz um resíduo úmido rico em nitrogênio e a poda produz um resíduo seco rico em carbono. Então, eles fazem a composição, a compostagem
ideal para um composto de alta qualidade. Então, nós temos 5 pátios de compostagem funcionando em São Paulo, no meio da cidade, na área intraurbana. Eles não ficam fora da cidade, eles ficam dentro da cidade, numa praça, na frente de residências, e a gente consegue hoje, com a ciência e a tecnologia brasileiras, uma performance ambiental da compostagem, quando ela é segregada na origem, ou seja, não existe mais a ideia de fazer compostagem de lixo, isso acabou, né? É compostagem de resíduo orgânico segregado na origem. E a gente começa pelo mais fácil. O mais fácil é o resíduo público de feira e poda. Depois eu tenho o resíduo público institucional, escolas, universidades, presídios, hospitais. Depois eu tenho o resíduo comercial dos grandes geradores, restaurantes, hotéis, shoppings, supermercados. Por fim, eu vou chegar no resíduo doméstico, né? E no resíduo doméstico, quando eu chegar lá, o povo vai estar preparado, porque ele já ouviu isso em muitos lugares, e ele vai estar demandando a compostagem, né? Então, a compostagem do resíduo doméstico, ela é mais desafiadora, mas ela não é impossível. Então, existem muitas experiências internacionais e nacionais de segregação do resíduo em 3 frações, usando cores e imagens, e isso condiciona o comportamento da pessoa de uma forma muito eficaz, onde se consegue uma segregação muito boa que permite um composto, inclusive, ser certificado para agricultura orgânica, né? Então, tudo isso já está acontecendo. No Brasil, aconteceu mais um evento importante na regulação da compostagem, que o Ministério da Agricultura ele tinha uma regulação do fertilizante orgânico, o composto orgânico, que era basicamente rural. Então, ele tratava qualquer origem de resíduo orgânico urbano que fosse para compostagem como um possível contaminante. Então, ele rebaixava o composto à classe C. Quer dizer, o composto classe A era aquele que usava resíduos rurais, e o composto classe C era o que usava resíduos urbanos. A gente discutiu muito que isso não fazia sentido, que a origem não determinava a contaminação, e o Ministério da Agricultura ele reconheceu, a partir da resolução CONAMA, né, que precisava mudar essa regulação, ele mudou. Então, ele instituiu a IN, Instrução Normativa no 61 de 2020. E nessa resolução, ele disse claramente, se o composto for de qualquer origem, urbana, industrial, não importa, mas ele for segregado na origem, ele está separado das frações de rejeito e recicláveis, e ele não tem contaminantes sanitários, ou seja, ele tem ali só a fração orgânica, ele é classificado hoje como composto classe A. Se ele é misturado com outros resíduos, ou tem alguma contaminação sanitária, seja pelo processo industrial, seja qual for, ele é classe B. Então, hoje, o composto urbano produzido pelo Júnior, por exemplo, lá em Brasília, ele pode ser o produto top para o agricultor, certificado pelo Ministério da Agricultura. Isso é uma coisa muito importante, porque abriu o mercado da agricultura para o composto orgânico de origem em resíduo sólido urbano. Isso é muito recente, né? Outros desenvolvimentos recentes do Ministério da Agricultura são importantes também, como a lei dos bioinsumos. Seu Antônio, na verdade, o nosso agronegócio... Seu Antônio Storel, só uma pausa, só sem querer lhe cortar, mas já fazendo isso, que o nosso tempo aqui é um pouco limitado, corrido, e aí eu pediria exatamente isso aí, que o senhor
pudesse... Só para terminar, né? Perfeito. Resumindo, a gente tem uma regulação hoje que é muito avançada, que estimula a cadeia de valorização do resíduo orgânico como uma coisa importante do ponto de vista da geração de emprego e renda, da valorização econômica, quer dizer, são negócios que estão se formando, né? E também da questão ambiental. Então, a gente não pode deixar de elogiar quando a Câmara Municipal toma a iniciativa de propor ações que já são de competência do município, né? Essas ações já estão na lei federal, né? O município já tem que fazer isso desde 2010, 2014 entrou em vigor. Então, é muito importante que o legislativo se engaje e ajude o executivo a cumprir a lei federal, né? Isso é muito importante para o meio ambiente, para a saúde e para a economia do Brasil. Perfeito. Obrigado. Desculpa Perfeito. aí o tempo. Imagina, senhor Antônio, nós que agradecemos a participação do senhor. Creio ter contribuído muito. Acho que é um assunto muito amplo e que em breve a gente vai estar abrindo novas reuniões, novos debates para estar conversando mais, falando sobre esse tema que é muito importante para a vida, né? Para o futuro. Eu queria dar seguimento aqui também com o nosso professor Paulo Fortes Neto, né? Graduado em agronomia pela Universidade de Taubaté, aqui da nossa região, a Unital, mestre em microbiologia agrícola e do ambiente pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, Universidade de São Paulo, USP, professor, graduado no curso de agronomia, professor do programa pós-graduação profissional e acadêmico em ciências ambientais da Universidade de Taubaté, coordenadora adjunto do programa profissional em ciências ambientais, coordenador do projeto de pesquisa sobre o uso de filme biodegradável na cobertura de solo para cultivo de hortaliças, realizado em parceria com a Universidade de Lisboa, Portugal, experiência em consultoria ambiental para iniciativa privada na área de valorização agronômica de resíduos orgânicos, ex-secretário de Meio Ambiente de Taubaté na gestão de 2017 a 2020. É um prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade. Isso. Já. Acho que já estava ligado já. Bom, boa tarde a todos, os ouvintes, né? Quero agradecer à mesa, né? Ao convite também da vereadora e o Lucas de ter lembrado do meu nome, né? Para vir aqui também falar sobre essa experiência sobre compostagem, que é um assunto até, né? Eu lembro que quando fui fazer o mestrado lá em 89, lá em Porto Alegre, a gente era tratado como lunático. Falava, até eles falavam para o meu pai, quando é que seu filho vai trabalhar? E era um assunto assim que ninguém dava muito crédito, né? Compostagem, né? E aí eu tive a sorte de montar meu experimento justamente no local onde o ministro do Meio Ambiente, Lutzenberg, estava montando, em Novo Hamburgo, sabe? E aí montei o meu trabalho junto e acompanhei todo esse desenvolvimento, né? E hoje a gente vem acompanhando, né, essa questão da compostagem no Brasil, e aquilo que o historial falou é verdade. Né, havia-se muita desinformação a respeito, e isso dava insegurança jurídica, né, para as pessoas quererem desviar essa fração orgânica do aterro sanitário. E com o tempo, até só um parênteses aqui, viu, Amélia? Nós, em 93 ou 94, nós fizemos um estudo do composto produzido por São José. Testamos esse composto em hortaliças, cenoura, alface, lá no departamento de agronomia, e também com frutas, principalmente com figo. E a gente conseguiu, na época, acho que um certificado do Ministério do Meio Ambiente,
da agricultura, mas ele era relacionado àquilo que o Storel falou, levava em consideração poucas variáveis, né? E agora não, agora já vem umas instruções normativas mais completas, né? Era o Urban que fazia, né? Então eu lembro naquele período, eu devo ter até histórico, de repente posso ter uma cópia, eu vou no laboratório, vou pegar lá, eu tenho ainda esse material dessa época, né? Então veja só, já algo que já vem vindo lá de trás, estou falando 93 agora, né? 94. Né? E então, o que acontece agora, né? Com essas instruções normativas, né, que foram realizadas no país e também os avanços, né, que tiveram nessa questão da política de resíduo sólido, a iniciativa privada partiu na frente. A iniciativa privada viu que se ela desviar o resíduo orgânico do aterro, ela leva vantagem. Né? Isso vai contar ponto lá na Bolsa de Valores, no Dow Jones. É menos emissões de gases no aterro. Então ela começou justamente a valorizar. Tanto é que eu presto esse serviço para eles, justamente em tentar desviar do aterro tudo que tiver possibilidade de ser reutilizado. Ou seja, aquele resíduo que erroneamente, né, se fala no setor privado, se eu conseguir transformar ele numa matéria-prima para ser utilizada para formar um produto, ele deixa de ser resíduo e o gerador fica tranquilo porque aquele material foi transformado. Então a compostagem é algo no setor privado que quando você pensa em lodo de esgoto, praticamente eles não querem mandar para o aterro. Eles estão transformando isso tudo em adubo orgânico ou em condicionador de solo, dependendo da classificação do Ministério da Agricultura. Então no setor privado isso vem com muita força, já há muito tempo, sabe? Há muito tempo. Agora, na parte pública é que nós estamos um pouco mais lento, né? Então, mas assim, como falei para vocês, São José já tem uma experiência antiga nessa parte de gestão de resíduo. São José, né, fazendo agora mais uma abertura aqui, um adendo, né, na coleta seletiva. São José, a gente que estuda resíduo, para a gente, Curitiba e São José estão ali, nessa questão, né, e desde 89. Então, vendo hoje essa lei, né, que vocês estão querendo propor para São José, de também trabalhar com a compostagem, é um outro passo muito importante para o município de São José ser também uma referência nesse tópico, porque tratar da fração orgânica ainda no país, na parte pública, na parte privada, eu falei para vocês, já estão fazendo. Né? Na parte pública ainda tem exemplos, né? Mas ainda são muito poucos, mas já tem experiências que estão dando resultados interessantes. Então eu vejo que para São José já partir para essa proposta, eu acho que ela não vai ter dificuldade, porque ela já tem, desde 89, um histórico de gestão de resíduo no Brasil, pode dizer. Então você já tem uma tradição. E está faltando agora justamente pegar essa fração orgânica. Porque muitas empresas que estão em São José, elas já mandaram os seus resíduos orgânicos para ser reprocessado, para se transformar em matéria-prima. Falta só agora pegar o quê? O resíduo público. E a sinalização vem com esse foco. Porque, veja só, acho que no Vale do Paraíba são mais ou menos mais de 1.200 toneladas dia de resíduo sólido. Então imagina um grande caminhão entrando aqui em Guarulhos, entrando em Santa Isabel e passa por aqui, vai até Bananal, lá ele pesa, vai dar mais ou menos quase 1.500 toneladas. Né? A pergunta é, para onde está indo esse material? Né, para aterro sanitário. A pergunta é, qual o tempo de vida útil desses aterros? Outra pergunta, existe espaço para a construção de novos aterros? Né, se você pegar uma imagem aérea do Vale do Paraíba, fica apavorado. Você tem à esquerda a Serra da Mantiqueira, APA. Depois você desce, tem aqui a margem, Várzea do Paraíba e Rio Paraíba, área de preservação permanente. Sobe aqui, você tem a Mata Atlântica, também área de preservação permanente. Aí desce, cai no litoral. Então nós temos esse perfil. Quando a gente olha esse perfil do Vale do Paraíba, eu pergunto, aonde que nós vamos conseguir descobrir um local para construir novos aterros sanitários na região? É difícil de você encontrar um local, porque você depois tem a disputa da cidade com a área rural e com a área industrial. As cidades chegando uma do lado da outra. Então, tem que começar já a pegar justamente aquela quantidade que é mais gerada nos resíduos sólidos, que é a fração orgânica. E que se for separada na fonte, lá no baldinho de casa, né, você já consegue fazer com que esse material seja coletado de uma forma assim,
uma redução de despesa no transporte e também você tem assim um material mais limpo, né? Porque a dona de casa, ela já separa tudo, sabe, no baldinho da pia, ela já coloca tudo ali dentro, e quando a gente vai analisar o que está ali dentro, a relação carbono-nitrogênio já está em 30:1, a umidade já está em 60%, 50%, parece que ela já sabe fazer o balanço. Sabe? E esse material depois é recolhido e faz a compostagem. Então, essa ideia de descentralizar é muito bom, já tem experiências, como o teu colega falou, na Revolução do Baldinho, é mais emblemática, e depois tem uma série de outras experiências em vários municípios brasileiros, né? Então você vê que realmente essa é uma proposta que ela vem agregar aquilo que São José já está fazendo. São José já faz coleta seletiva das embalagens. E agora, atuando na parte orgânica, ela vai fechar esse ciclo, né? E é o seguinte, né? Como eu falei para vocês, tem que começar agora porque nós estamos com pouco espaço, né? Justamente para a procura de novas áreas para poder confinar esse material. E eu diria assim também, envolver toda a sociedade, escolas principalmente, né? Treinamento para as pessoas para poder pegar o jeito de fazer a compostagem, né? Porque você precisa ter um certo domínio um pouquinho ali dessa metodologia, né? Para evitar odores, presença de vetores, né? Mas isso tudo é possível, não é nada difícil de ser contornado, né? Então, realmente essa proposta vem com uma boa intenção para toda a sociedade de São José e para o Vale também, né? Isso que sirva de exemplo depois para outros municípios também replicarem, porque é uma novidade no Brasil essa proposta no setor público para valorizar esse material que é gerado todos os dias, né? Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma conta por alto aqui, São José estaria com uns 350 toneladas de orgânica proveniente de fração orgânica, né? Estou estimando esse valor. Isso daqui, em 4 meses, reduziria para 140 toneladas. Esse material reduziria para 140 toneladas, que depois podia ser utilizado para adubação orgânica. Uma redução bem significativa, né? Eu estava, viu, vereador, eu estava numa empresa fazendo um estudo do lodo deles. Eles produziam, 120 toneladas dia de lodo. 120 toneladas de lodo, acho que é 6 carretas. E nós fazendo compostagem ali, e eu montei as leiras de compostagem, e aí o gerente me perguntou um dia, professor, você vai reduzir em quantos % isso? Eu falei, a gente reduz aqui em 4 meses, tal, pela metade. Aí, rapaz, ele mandou o topógrafo lá fazer a cubagem. Deu 30% em 30 dias. Olha aí. Putz, quer dizer, redução de volume, redução de carga orgânica e vai para o aterro. Tem países até, gente, que faz a compostagem para enterrar o material depois. Porque você reduz a carga orgânica. Aí você reduzindo a carga orgânica, quando eu colocar de novo ele num aterro, eu não preciso me preocupar com o churume e nem com o gás metano, porque a matéria orgânica já está estabilizada. Mas ainda para nós isso é um absurdo. Nós podemos utilizar nos programas de segurança alimentar, né, propor agricultura urbana, estimular o pequeno produtor que fornece verdura para o município, fornecer esse material com uma fonte. O colega Storel, né, falou uma coisa interessante, que a gente trabalha também nessa questão da classificação do fertilizante orgânico. Ele cai totalmente numa classificação muito adequada para ser usado em hortaliças, sem risco. Então você tem assim uma gama de possibilidades depois de uso, né, desse material, né? E deixa eu ver aqui só para não repetir o que já foi falado, tá, colegas? E então vejam, é uma iniciativa assim que você tem múltiplos ganhos, né? Então você tem a redução de carga, você tem a redução da emissão do gás metano, e ainda pode utilizar isso como fornecer para os produtores no entorno da cidade e nas implantações de hortas orgânicas, né, no município. Então você tem realmente hoje eu diria, vocês estão um passo à frente de muitos municípios propondo uma legislação dessa. Então eu sou suspeito de falar porque adoro esse assunto, mas estão de parabéns. Ficaríamos a tarde toda aqui, né? Falando verdade. Por isso que eu também dei sobre esse assunto. E como o senhor bem colocou, né? São José dos Campos é uma cidade bem avançada, está aí à frente de muitos outros municípios. E eu acho que esse primeiro debate, ele vem para fortalecer, vem para abrir novas
conversas, novas discussões, opiniões, sugestões, para que a gente possa estar avançando nesse tema, né, de compostagem aqui no município e estar trazendo uma melhora assim para o meio ambiente. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, né? E aí uma sugestão, de repente vocês podiam fazer um piloto num bairro onde tem uma associação mais organizada, até para já ir testando os modelos, né? Então é interessante. Perfeito. Né? Perfeito. Obrigado, professor, pela participação. Vamos passar a palavra agora para Deise Soares Martins, graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, especialista em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em Ciência e Tecnologia de Sustentabilidade pela Universidade Federal, Unifesp, possui 12 anos de experiência com elaboração e implantação de sistema de compostagem em pequena e larga escala e na área da educação ambiental, desenvolvendo programas socioambientais, ministrando cursos, palestras, oficinas. Atuou como coordenadora do Programa de Educação Ambiental da Companhia Elétrica de São Paulo, a CESP, e consultora de responsabilidade social do Grupo Votorantim Energia, sócio fundadora da Preserve Serviços Ambientais, onde atua como consultora em compostagem, também colaboradora do programa TV Pet Lovers e membro da Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização Social do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul. É um prazer tê-la aqui com a gente. Fique à vontade. Boa tarde. Agora sim. Boa tarde, obrigada. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa discussão que é tão importante. Parabenizar a vereadora Amélia e todos os envolvidos na criação de um projeto de lei que é tão importante hoje, né, quando a gente fala de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos hoje eles são um grande desafio para os municípios, principalmente o município do Porte de São José dos Campos, né? A gente tem esse sufocamento dos aterros sanitários, como o professor colocou aqui agora, né? Não temos mais espaço para construir mais aterros, e essa geração de resíduos que é constante e só tem aumentado esses volumes. Então, é muito importante um projeto de lei desses que fala sobre a compostagem. Quando a gente para pensar que os resíduos domésticos, né, eles são compostos um pouquinho mais de 50% de matéria orgânica, a gente entende qual que é a importância da compostagem. Se a gente trabalhar com a compostagem direto na fonte, que é o que propõe esse projeto de lei, a gente evita que 50% desses resíduos eles sejam destinados para o aterro sanitário. E, com isso, a gente tem muitos ganhos, né? Hoje, um dos desafios para fazer a gestão dos resíduos sólidos é exatamente como o professor colocou, a logística de transporte, que acaba encarecendo todo esse processo, a vida útil dos aterros sanitários. Essa coleta envolve o uso de combustíveis fósseis, que também contribuem com a emissão de gases do aquecimento, de gases de efeito estufa. E quando a gente deixa de recolher esse material, a gente reduz em 50% a geração desse material direto da fonte, só tem benefícios com isso, porque a pessoa ela vai tratar ali na sua própria residência aquele resíduo, então o que sobrou basicamente vai ser os recicláveis, que já fica pré-triado para ser encaminhado para os projetos de reciclagem aqui do município, o que tem um ganho fantástico, né? Um dos desafios de se trabalhar com a compostagem doméstica, esse incentivo das compostagens domésticas nas residências, é exatamente a participação da população. Então, é importante a gente lembrar que, quando a gente pensa num projeto de lei desse, a gente tem que pensar também num projeto robusto de educação ambiental, porque as pessoas precisam entender a importância da compostagem, a importância desse trabalho que elas vão desenvolver em casa, né? Parar de enxergar isso como um resíduo, como um lixo que vai ser enterrado lá no aterro sanitário, e enxergar como uma fonte de matéria-prima que pode ser reaproveitada, né, para a produção de um adubo orgânico de excelente qualidade. E eu acho que é um momento muito importante para se discutir mesmo esse projeto de lei, porque a gente teve um marco regulatório no ano passado, a gente teve um ganho,
que teve uma alteração na legislação, que antes os pequenos e médios geradores eles tinham um entrave, né, pensando assim nos condomínios, eles tinham um entrave em relação ao licenciamento. Então, geradores de até 100 quilos por dia, eles precisavam passar pelo processo de licenciamento. A gente sabe que esse não é considerado um volume para compostagem de larga escala, não é um volume para uma compostagem de larga escala, não tem tantos riscos assim de contaminação ambiental. E aí esse marco foi que teve essa alteração que passou a isentar geradores de até 500 quilos por dia de resíduo orgânico do licenciamento ambiental. Então, isso deixou de assustar geradores como condomínios, por exemplo. Eu faço bastante trabalho com condomínios e, às vezes, eles têm condomínios grandes, com áreas verdes, e tem bastante esse volume de geração de poda. Todo esse material eles tinham um custo envolvido para o transporte, para mandar muitas vezes para aterro sanitário e ia lá contribuir, né, com a diminuição da vida útil do aterro sanitário. E essa questão de fazer o licenciamento, eles já associavam, então você tem que licenciar, corre o risco de causar grandes impactos e multas, enfim, né, uma série de questões associadas. Então, quando teve essa alteração para 500 quilogramas por dia, a gente sabendo que, desde que tomadas as devidas medidas, né, para evitar os impactos e permeabilizou o solo, dá manutenção adequada para evitar ali a emissão de odores e a atração de vetores, é um processo totalmente seguro. Então, eu acho que é um ganho com isso. Isso incentivou os pequenos geradores a participar, inclusive, desse projeto de lei que vai incentivar eles a implantarem compostagem em condomínio, os pequenos geradores como estabelecimentos comerciais, pequenos supermercados. Então, é um ganho muito grande. Bom, acredito que é isso. Imagina. Obrigada, Deise. Aqui nós estamos tendo uma aula de meio ambiente, compostagem, muito produtiva essa reunião. Passar a palavra também agora para o Lucas, Lucas Lacase Ruiz, ele que é repórter fotográfico, ambientalista ativista, participa da rede agroflorestal do Vale do Paraíba. Trabalha na Organanise Compostagem Urbana, fazendo trabalho de educação ambiental na Cultural Urbana Compostagem há cerca de 6 anos. É um prazer recebê-lo aqui também, Lucas. Fique à vontade. E obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde a todos. Agradecer o convite feito pela Câmara. Antes de vir para cá, eu conversei com o Luiz Fernando, que é o idealizador da Organice. A empresa chama-se Organice Compostagem Urbana. E eu falei, Luiz, eu posso fazer várias falas. Eu vou fazer uma fala mais como ativista ou vou fazer uma fala como Organice. Então, eu vou fazer uma parte como a empresa Organice, né? Que ela está comemorando praticamente 2 anos. É uma empresa de recolhimento de baldinhos, então é um serviço que é pago. Nós estamos fazendo o recolhimento e a gestão em ambiente urbano. Nós temos vários pontos aqui na cidade de autoatendimento e o recolhimento em residências. O que ficou para a gente de aprendizado durante esse período? Que existe uma grande quantidade de pessoas que querem compostar. Então, nós precisamos de uma infraestrutura maior na cidade, que nos dê apoio também, porque sem muita propaganda, nós já estamos passando de 70 clientes e recentemente agora, com retomada de restaurante, nós já estamos com praticamente uns 5 restaurantes querendo esse material. Estamos também abrindo agora alguns condomínios que vieram conversar com a gente. Então, existe uma vontade das pessoas muito grande de fazer esse tipo de trabalho. A nossa empresa ela é focada na parte econômica, social e de educação ambiental. Então,
uma questão que ele gostaria de que ficasse colocado aqui bem claramente, né? Que nós não estamos fazendo um trabalho de saneamento básico, nós estamos dando um destino correto para uma coisa que seria um descarte, que estaria sendo uma economia linear, de colocar isso no aterro sanitário e não ter mais o que fazer com aquele material. Nós estamos reciclando esse material. Então, a coisa do plantio, né, boa parte da alimentação nossa, voltar esse material para a própria agricultura. Nós temos aqui a geração de feiras livres, por exemplo, da ordem de 6,5 toneladas diariamente. Então, se nós fizermos uma segregação na origem, junto com material de poda, que é feita também diariamente, esse eu não sei se tem o valor de peso e quantidade, mas certamente é um pouco maior do que isso também, a gente fazer essa união e processar. Como o professor falou, a gente tem aí uma perda de pelo menos 50% do volume. Então, todo aquele volume que a gente teria no aterro hoje, se a gente tivesse feito compostagem, a gente teria um ganho de 50% do volume todo do aterro. Então, essas foram as palavras que a gente conversou aqui, o Luiz, e eu gostaria de fazer algumas colocações também da minha parte, até como um repórter fotográfico que tem observado a cidade, né? Então, eu tenho participado de algumas reuniões do Coman também, e o que eu tenho visto? Que existe um abismo muito grande entre o discurso e a prática. Então, eu tenho conversado com o poder público, seja aqui na Câmara, seja na própria Prefeitura, nas suas secretarias afins, né? Que a gente tem a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, a Secretaria de Manutenção da Cidade, a gente teria até a Secretaria de Saúde e de Educação envolvidas nesse tema aqui, e a própria Urban. Então, se a gente tiver uma vontade política de realmente querer fazer, eu antes de começar aqui a reunião, mostrei para o professor Paulo uma imagem que para mim é muito emblemática, e ela é uma imagem que eu acredito que ela seja inadmissível para uma cidade que a gente queira dar exemplo. Eu tive a paciência de contar quantos sacos eram. Numa alça viária ali do viaduto Talim, eu contei 100 sacos plásticos da Urban, que tinha 100% deles com folhas, que o poder público recolheu numa alça viária de uma área que não tem por que você recolher o material folha e colocar dentro de um saco plástico. Então, esse é um apelo, uma angústia que fica comigo de saber o que é aquilo ali. Então, eu paro, eu converso, eu vejo, e eu fiz um levantamento, a Prefeitura compra 2.800.000 sacos verdes da Urban, tem os sacos azuis e os pretos, esse eu não consegui fazer o levantamento, que está sendo usado no pró-trabalho, e muitas vezes deles tem somente material orgânico. Então, nós estamos pagando para comprar um saco plástico, que é um material poluidor, nós estamos pagando para uma pessoa fazer um trabalho de recolhimento, nós estamos pagando para um caminhão levar para o aterro e estamos pagando R$100 a tonelada, pagando mais R$100. Então, o que eu vejo? Nós estamos gerando lixo. Esse material, ele não deveria fazer esse percurso. Com esse trabalho que eu comecei a fazer de compostagem, em 2017, nós tivemos o prazer, no dia 23 de setembro, de instalar 2 conjuntos de composteiras numa praça pública. Esse projeto foi um sucesso. A Deise teve o prazer de acompanhar. Ficou muito marcado para mim quando ela viu as composteiras na praça pública, que era um sonho.
E eu fiquei muito feliz. Então, eu toquei durante 1 ano e meio esse projeto numa praça. Nós mudamos várias coisas e, infelizmente, esse processo teve uma descontinuidade. Algumas pessoas não entenderam o que era aquilo, então elas achavam que aquilo lá era um lixo. Nós tínhamos já 15 famílias envolvidas e as pessoas me falaram: Lucas, isso aqui precisa ser um projeto de lei. E aí, quando tiver realmente um projeto de lei, a gente vai poder ter um amparo legal. Então, eu não sei se os senhores sabiam, né, desse projeto. Tem muitas pessoas que desconhecem desse projeto da praça. Nós tínhamos lá cerca de 4 metros cúbicos, geramos cerca de 2 toneladas de composto orgânico que foram utilizados ali mesmo, deixamos de levar para o aterro e com a interrupção que teve desse processo, eu ampliei a minha vontade de trabalhar e comecei a fazer um trabalho em feira pública, que eu tenho feito até hoje. Eu tenho um carro pequeno e carrego semanalmente de 2 feiras públicas 60 quilos. Então, nós estamos quantificando, eu faço já a segregação na origem desse material e nós estamos produzindo um composto orgânico de alta qualidade. Então, aqui na audiência, eu gostaria de fazer um apelo, faço um convite aos senhores também. A vereadora Amélia já foi lá fazer a visita, ela viu que não tem cheiro, não tem odor, não tem vetores, não tem nada. Nós temos engenheiro ambiental trabalhando, nós temos empresa fazendo visita, nós estamos promovendo escolas fazerem visita semanalmente, para que isso realmente se torne, apesar do professor ter falado que São José muitas vezes é uma vanguarda, eu acho que nós estamos atrasados. Se desde 93 nós já tínhamos o processo de compostagem sendo implantado na Urban, pelo que eu sei hoje, a Urban tem 0 de compostagem. E os valores da reciclagem estão muito baixos. Pelos últimos dados que eu tive, está entre 5% e 7,5%. Nós já tivemos valores bem mais altos que esse, em torno de quase de 35%. E acredito que dentro da lei também nós deveríamos estabelecer gradativamente para a gente chegar aí perto dos 100%. É possível e agora precisa de uma vontade política, né? Então, o legislativo, o executivo estarem trabalhando junto e acredito que dentro até da proposta aí do professor, da gente fazer descentralizado. Eu acho que se nós fizermos os pátios descentralizados, nós vamos ter um ganho muito grande, inclusive com mão de obra. Então, a gente vai poder, em pequenos núcleos, estar fazendo todo esse trabalho. Muito bem. Convite aceito, tá bom? Mas com certeza iremos lá conhecer, será um prazer. Eu acho que até para a gente levar adiante e mostrar também para a população, né, de uma forma real do que tem acontecido. E acho que até para a gente poder estar discutindo aqui em novas audiências, né, vereadora? Até mesmo em plenário, levando esse assunto aos demais vereadores, o conhecimento e quem sabe aí poder unir forças, né, cada vez mais para estar fazendo diferença no meio ambiente também. Agora eu queria ouvir a nobre vereadora, ela que promoveu desde o início essa audiência, que organizou, que nos convidou também para poder estar falando um pouco sobre esse tema, vereadora Amélia Naomi, que já está aqui nessa Casa de Leis há muitos anos, né? Já tem uma participação bem ativa aqui na cidade, é uma guerreira aqui que tem mostrado o seu trabalho e merece estar onde está. Nesse momento, queria
ouvir ela que apresentou o projeto, né, aqui de lei 246 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a criar o Composta São José, Programa de Incentivo à Prática de Compostagem de Resíduos Orgânicos Domésticos em domicílios, instituições públicas e privadas, condomínios residenciais. Vereadora, fica à vontade. Obrigada a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente Newton Vieira, também o relator, nosso vereador que está aqui presente. Dizer que fiquei muito feliz quando eu apresentei a discussão para a Comissão de Meio Ambiente, porque não adianta votar o projeto vota e ele fica engavetado. Então, eu apresentei, eu falei, olha, na Semana do Meio Ambiente eu queria fazer a proposta do meu projeto, e eu sou membro da comissão, então queria que a gente fizesse um primeiro debate, assim, até para a gente ver as possibilidades, ver outras experiências, e é por isso que a gente trouxe tantos técnicos. Muito obrigada, Deise, muito obrigada, Paulo, o Storel, né, o nosso companheiro lá de Brasília, porque, na realidade, assim, para a gente, do ponto de vista da Câmara, ter esse acúmulo de como é possível e como a legislação nos permite a dar esse salto de qualidade. É possível fazer isso, né? E é verdade, São José é a cidade da tecnologia, mas também é a cidade que, do ponto de vista ambiental, já teve várias experiências bastante importantes. Vou tirar aqui a minha máscara. Fica à Nós vontade. estamos aqui de frente e está vazio. Nós fizemos esse modelo aqui, inclusive, para não ter o problema com o vírus. Nós, em 93, lembrando, Paulo, foi o Naoto Shitara que fez essa experiência tão importante na Urban. Mas eu tenho certeza que a gente aqui, com essa comissão, com a Câmara Municipal, a gente pode e deve dar esse salto de qualidade também na questão ambiental, né? Então, essa proposta que o Lucas fez hoje, a comissão vai visitar. Eu, nessa semana, estudando um pouco a questão da compostagem, a Câmara Municipal de São Paulo também está fazendo um debate. Então, é importante, porque lá a cidade de São Paulo já tem uma experiência sobre as feiras e sobre os resíduos das árvores. Então, sugiro aqui à comissão verificar se a gente pode ou fazer uma visita, ou fazer uma reunião online, ou trocar algumas experiências, né, para depois a gente verificar o que a gente pode, qual é a nossa realidade de São José. O Lucas tem a experiência dele das feiras. Quando eu estive lá, eu vi o resíduo da feira, e além de fazer a compostagem, pensei muito na outra proposta da feira, que é a proposta da fome, né, do sopão e tudo mais, porque o resíduo da feira, algumas feiras aqui do Aquários, da Vila Ema, são verduras que você pode reaproveitar para matar a fome também, né? Mas é uma outra discussão, mas fato é que quando a gente for visitar lá, nós vamos verificar isso. Eu acho que a gente pode pensar várias alternativas. E como a gente viu, pode gerar emprego, pode gerar renda, a questão do resíduo, e pode preservar o nosso aterro, né? Então, acho que são várias questões que a gente pode pontuar. Então, eu quero dizer que meu projeto ele está aqui na casa, eu entrei em 2002, também muito em função dessa questão dos sacos plásticos verdes, né, que o Lucas me apresentou, mas não só o Lucas, também o pessoal que trabalha na Sustentare. Eles estavam... O aumento e o excesso de peso foi muito grande. Eu fiz uma representação ao Ministério Público do Trabalho, com todo esse acúmulo que nos foi apresentado, e está lá em discussão essa questão do acúmulo que veio para o pessoal que trabalha também com
como chama o pessoal do caminhão de lixo? Os coletores da Sustentare. Então, mas eu quero aqui, então, fazer a nossa... essa é a primeira reunião, a comissão da gente discutir, fazer a visita e verificar a experiência de São Paulo e outras cidades. Por exemplo, a cidade de Guararema, eu fiquei sabendo que eles começaram a implantar, faz um mês, o baldinho na feira. Então, quem leva o baldinho recebe uma contrapartida do município. Parece que é uma experiência muito nova, mas isso é muito interessante, né? Eu acho que essa questão em São José nós teremos muito êxito, porque já tem uma cultura, as pessoas reciclam, né? Isso veio desde muitos anos, então eu acho que a gente pode dar esse salto de qualidade e essa comissão vai dar, né, essa projeção e a viabilização dessa questão toda. Então, quero aqui cumprimentar os vereadores da Comissão de Meio Ambiente, dizer para eles que a gente tem um caminho longo, né, não só aprovar o projeto, mas de sensibilizar vários setores, de mobilização, de escolas, né, de condomínios, né? Tem alguns condomínios que têm essa vertente ambiental da sustentabilidade. Então, acho que vale a pena e acho que a gente pode dar esse salto de qualidade. E, Marcelo, quando a gente for lá, na feira, você vai ver que nós vamos poder fazer uma proposta com a Maria, que é do Sindicato dos Feirantes, que a gente pode pensar numa sexta-feira, recolher todo aquele material e fazer uma sopa, entendeu? Para os fiéis. Eu sei que o pessoal faz um trabalho com as entidades, eu acho que é muito interessante. Mas é isso. Quero, então, aqui agradecer, dizer que o projeto está na casa desde 2020 e nós queremos que a sociedade de São José tenha um projeto, mas que tenha ele aplicado na prática. Então, é isso. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Queria agradecer a todos também, né, por este momento, essa tarde, esse debate. Aproveitar que nós estamos na Semana do Meio Ambiente e passar uma agenda que está acontecendo aqui na nossa cidade. No dia 31, nós tivemos a abertura da Semana do Meio Ambiente. Hoje está tendo a escola, oficina Escola Sustentável, o dia todo no Centro de Educação Infantil, CEDINS, toda a cidade. Amanhã nós teremos oficina Horta, Programa de Saneamento Sustentável, um mini curso. No dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós teremos programas de limpeza qualificada, parceira da AME Satélite, plantio de árvore, arborização, lançamento da campanha de arborização urbana, programa Arboriza São José. No dia 7, conhecendo os primatas da nossa região, importância e estratégias de conservação da fauna. No dia 9, plantio pomar nativo educativo, na Agrofloresta, Espaço Florestinha, Campo São José. No dia 10, a Escola Sustentável, na Escola Marechal Duar Casimiro Montenegro Filho, Vila das Acácias, no CTA. No dia 11, nós teremos a Oficina Horta, na EMEI, professora Maria Ottoboni. No dia 14, na segunda-feira, Abelhas Sem Ferrão, no Jardim Sensorial, e oficina de abelhas nativas sem ferrão, na Escola Maroca Veneziane. Dia 15 ao dia 17, programa Revitaliza de Nascentes, divulgação do livro As Nascentes e a Cidade, um olhar para São José dos Campos, parceria com a Diretoria de Ensino, região São José dos Campos. No dia 18, exposição Projeto Plantação e Sementes. No dia 23, implantação de pomar nativo educativo na área verde Alto dos Ipês. E no dia 24, o tema de hoje, que é a compostagem, a oficina de compostagem,
piloto municipal de compostagem, no local Parque Municipal de São Francisco Xavier, na Escola Mercedes Rachid Edwards. Então eu deixo aqui o convite a todos também para poder estar acompanhando essa agenda aqui do município e agradecer mais uma vez a presença de todos aqui presente, os senhores que tiveram online, a todos da TV Câmara, aqui o pessoal do cerimonial que organizou esta reunião. Vereadora, obrigado. Vereador Marcelo, algumas considerações? Obrigado e que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.